Salve, salve! Um abraço para você de Sete Lagoas, de todo o interior das Minas Gerais. O programa Tempo Esportivo está entrando no ar. Vamos juntos a partir de agora, na parceria da TV Sete Lagoas, com o site setelagoas.com.br. Quarta-feira, hein? De expectativa. Tem América em campo à noite lá em Goiânia. Amanhã o Galo faz jogo decisivo contra o Juventude no Mineirão. Amanhã tem Cruzeiro também na Série B, só para cumprir tabela, né? Cruzeiro já está preparando-se para 2023 e tem novidade, o Ronaldo vai falar daqui a pouco aqui no Tempo Esportivo. Temos ainda os jogos de ontem que abriram a 34ª rodada do Brasileirão, mas meteram a mão no Santos lá no Maracanã, pela madrugada. Notícias também da Copa Mave, da Copa Eldorado, a partir de agora, no Tempo Esportivo. Hoje, ele está literalmente de verde. E tem também uma bandeira que está lá atrás, olha lá, Liberta que será Tama de Minas Gerais. Ordem e Progresso. O que é isso? Ordem e Progresso. Um abraço, professor Marco Antônio Marcão. Olá, um abraço a todos. Eu pensei que o senhor ia falar independência ou morte, porque teve uma jornalista da CNN que falou isso. Não sei onde que ela aprendeu isso, que na bandeira do Brasil tem escrito independência ou morte. Será que a bandeira do Brasil foi desenhada por Dom Pedro I, ou você sabe quem desenhou a bandeira do Brasil? Quem desenhou, hein? Não sei, mas essa mulher deve achar que a bandeira do Brasil foi desenhada por Dom Pedro I, né? Ô, Marcão, uma dúvida. Por que no formato da bandeira brasileira, conforme está aí aparecendo aí atrás de você, tem lá, né, o escrito Ordem e Progresso no meio, e aí a gente tem lá várias estrelas. Somente uma estrela está na parte de cima e todas as outras na parte de baixo. Por quê, professor? Não sei. Tá certo. Por quê? Eu pergunto porque também não sei. Eu também não sei. Mas uma coisa eu sei, que a beleza da bandeira do Brasil está nessa bola aí azul cheia de estrelinha branca. Tira essa bola azul e deixa só o amarelo e o verde para você ver como é que a bandeira fica. Só da bandeira hoje? Você acredita que eu não sei como que ficaram os jogos de ontem? Que eu fui dormir e falei, não vou mexer com esse jogo hoje não. Então não dá nem para me falar, porque eu não estou por dentro. Você poderia falar os placares dos jogos aí para mim poder comentar aqui. Oh, meu Deus do céu, o que a política está fazendo com o povo brasileiro? Nosso comentarista não viu os jogos ontem. Não. A vitória do Flamengo, a vitória do Palmeiras. Palmeiras pode ser campeão brasileiro hoje, se o Internacional não vencer o Ceará. O Flamengo ganhou do Santos. Daqui a pouco nós vamos mostrar, mas deram serviço no Santos, lá no Maracanã, né, no lance que seria um pênalti para o Santos. Não deram. E na sequência do lance saiu o gol do Flamengo. Ou seja, tudo como dantes no quartel de Abrantes, viu, Marcão? Do Palmeiras aí, todo mundo já sabe que vai ser campeão. Campeonato de ponto corrido, quando você dispara na frente e tem elenco, tem grupo, dificilmente isso vai mudar. Então, assim, o problema é que no Brasil, praticamente todos os campeonatos de pontos corridos, algum time está disparando na frente, mesmo que no início do campeonato tem aí uns 3 ou 4 times com chance aí reais de brigar pelo título, sempre um está disparando na frente. E por que sempre um dispara na frente? Eu imagino porque aqueles que começam a distanciar um pouquinho começam a priorizar outras competições. Aí acaba que um dispara na frente. Seria legal se o campeonato terminasse só na última rodada ou na penúltima rodada, mas sempre tem um disparando na frente. Eu lembro que o campeonato mais, assim, pareio que teve foi o de 2004, quando o Santos foi campeão, numa disputa ali com o Atlético Paraná. Luxemburgo era técnico do Santos, Levi Cooper, técnico do Atlético Paraná. Eles foram até o... Travou. Destravou. Pode seguir, Marcos. Segue aí.
Teve um que me ligou aqui agora, né? Então me ligou aqui na hora do programa. Então seria legal se o campeonato, a disputa durasse mais tempo, né? Chegasse até o final da rodada, mas infelizmente isso dificilmente tem acontecido. Normalmente um time dispara na frente, aí a disputa fica mais naqueles que vão conseguir aí as vagas para a Libertadores. Muito bem, participe do Tempo Esportivo, mande aí o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. O nosso WhatsApp está liberado, nosso programa sempre ao vivo, às 11 da manhã, reprise às 7 da noite, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar. Segura aí, porque depois do intervalo você já viu, né? Tem muita notícia para a gente falar aqui. Tempo Esportivo volta já. Se tem uma coisa que ajuda na vida, é aprender inglês de verdade. Mas num ano desse, como faz? Faz na Wizard. A gente faz dar certo e é hoje. Eu preciso aprender inglês para ser promovido, mas e tempo? Aprende virtualmente e ao vivo, de onde estiver e com os melhores professores. E quem tá sem grana e precisa recuperar o emprego, tem jeito? Negocie a hora. Na Wizard tem a melhor proposta para caber no seu orçamento. Vem negociar. Todo mundo tem um motivo para aprender inglês. E você tem os melhores para aprender na Wizard. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas.
O Tempo Esportivo está de volta e antes do Marcão aparecer, aparece aí o Sacolão Center. Olha que beleza, ó. Frutas, verduras e legumes. Olha lá que trem bonito, ó. Abóbora, cenoura, abacaxi, tomate, cebola, couve, olha que maravilha. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região. É o melhor preço e a maior qualidade. Estou falando do Sacolão Center, lá da Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Tem teleentrega para toda a cidade, para toda a região. Você pagando no Pix ou no dinheiro ganha um desconto especial, mas você pode pagar no cartão de crédito também. O Sacolão Center é a sua melhor opção. Faça contato, olha os números aí no vídeo. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Hoje eu vou lá. Vou comprar lá, viu, Marcão? Até quero ver se eu incluo para você também um pouco de maracujá, porque você anda muito ansioso, professor. Aliás, professor, 2022 é um ano realmente atípico. Veja só você, que ainda, apesar que a pandemia já, graças a Deus, já se arrefeceu bastante, mas a gente ainda sofre, né, todos os reflexos sociais e econômicos. Essa guerra na Ucrânia, que é uma coisa pavorosa. Hoje mesmo estava vendo lá mísseis destruindo vários tanques ucranianos, um negócio terrível. Estou vendo aqui também, né, essa questão da eleição, domingo, eleição para presidente, para governador em vários estados. Toda essa questão, a Copa do Mundo numa data diferente, pela primeira vez no mundo árabe, ao invés de em junho, vai acontecer em novembro. Inclusive, nós estamos a menos de um mês, né, da Copa do Mundo. Quer dizer, muita mudança, o calendário esportivo diferente, o Campeonato Brasileiro terminando antes da data tradicional. É um ano realmente que desperta ansiedade no povo, né, Marcão? Em diversos assuntos. É verdade. Principalmente nas pessoas que estão por dentro de tudo que está acontecendo, né? Porque tem gente que está no mundo da lua, assim. Não está nem para lá, para nada. Está tomando sua cervejinha, está descansando, não quer saber de nada. Por um lado é bom, né? Que você não esquenta a cabeça, mas você não fica por dentro de tudo que está acontecendo nesse país. Quem está por dentro de tudo que está acontecendo, automaticamente está ficando muito preocupado e ansioso. E nervoso também. Achando um tanto quanto nervoso ultimamente. Estou achando. E olha que o Cabuloso já subiu, o Cabuloso já está na Série A, está tudo tranquilo, o seu Flamengo sábado vai decidir a Copa Libertadores da América, está tudo tranquilo e o professor ainda assim está nervoso. E um homem desse tamanho, gente, o professor mede quase 2 metros. Um homem desse tamanho nervoso é sempre um risco de problema. E você já falou mentira aí, seu Flamengo. Eu não sou flamenguista. Lá no Rio eu torço para o Fluminense. Mas eu gosto de assistir jogos do Flamengo porque é um time que joga bacana, a gente gosta do bom futebol. Mas eu não sou flamenguista. Eu sou fluminense lá no Rio, cruzeirense e democratense aqui em Minas Gerais. Uai, professor, mas você comprou até um bonequinho do Gabigol para colocar na cabeceira da sua casa? Nunca tive bonequinho do Gabigol. Mesmo porque eu não gosto do Gabigol. Não acho que ele é isso tudo. Coloca ele acima do que ele é. Para mim, se o Flamengo tivesse com o Pedro e aquele Bruno Henrique que machucou, estaria voando. Porque esse Gabigol, para mim, não é essas coisas, não. Bom, dito isso, né, e o professor realmente está bastante movimentado e polêmico nesta quarta-feira, neste 26 de outubro. Vamos falar em polêmica. Eu acho que tem uns lances aí do jogo no Maracanã. Ontem começou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, exatamente os jogos dos times que sábado vão jogar a final da Libertadores, né? Flamengo e Atlético Paranaense embarcaram hoje, sábado às 5 da tarde, jogam lá em Guayaquil, no Equador, decidindo o título da Copa Libertadores da América. E aí a CBF antecipou os jogos para ontem. O Atlético Paranaense jogou em Curitiba, time reserva, tomou 3-1 do Palmeiras. E o Flamengo, a gente está vendo os lances aí, ganhou do Santos de 3-2 no Maracanã, usou alguns jogadores titulares no primeiro tempo, outros no segundo,
acompanhando aí os lances de Flamengo e Santos, a vitória do Flamengo por 3-2, e o Flamengo também vem jogando com o time reserva por causa da decisão da Libertadores. Teve um probleminha aí com o nosso amigo Álvaro Vilaça, daqui a pouco ele estará de volta. Então, tivemos esses dois jogos importantes do Flamengo e Santos, e também o jogo do Palmeiras, que praticamente esqueci até a palavra que eu ia falar, praticamente define aí o título do Palmeiras. Meu caro Álvaro Vilaça. Rapaz, me ligaram aqui também, é brincadeira, né? Povo da Semir. Um abraço pro povo da Semir. Ô, Marcão, é porque nos lances aí não mostrou somente os gols. Mas antes do primeiro gol, do Pedro, quando estava 0-0, no finalzinho do primeiro tempo, aconteceu o seguinte. O jogador Camacho do Santos sofreu uma falta absurda dentro da área. Ele ia fazer o gol, foi calçado pelo Mateuzinho. Aí, o juiz mandou seguir. O VAR ficou analisando o lance seguiu, e na sequência o Pedro fez aquele golaço lá de letra. Aí o VAR, ficou esperando para ver o que o VAR ia fazer. O VAR não deu o pênalti e confirmou o gol. Tanto que o Santos, depois do jogo, até emitiu uma carta e a equipe de arbitragem já foi até afastada do Campeonato Brasileiro, porque foi um negócio absurdo. No final das contas, o Flamengo venceu por 3-2, chegou a 61 pontos, e o Santos ficou parado nos 43. Para Atlético e América, foi até uma boa a derrota do Santos, porque o Santos está na briga por vaga na Libertadores. Mas não se pode fazer um negócio desse. Arbitragem, com o VAR, Marcos, não dá para errar. É inacreditável. Vou falar aqui, o juiz errar dentro de campo é uma coisa, mas o erro no VAR é muito mais grave do que o erro da arbitragem dentro de campo, porque o VAR tem todos os recursos ali para ver, principalmente em lance de pênalti, aqueles lances de impedimento, tem hora que a gente tem que até, assim, que não criticar tanto. Eu, por exemplo, sou contra a anulação desses lances de impedimento, que o cara fica ali as duas linhas em cima da outra, a azul e a vermelha, tá lá 5 centímetros, não tem nem como olhar, aí vai e anula por causa disso. Eu sou contra anular esse tipo de impedimento. Mas o VAR errar em lance de pênalti, então, assim, lance claro, isso é um absurdo. Então, assim, o VAR não pode errar nesses tipos de lances. É lógico que mesmo com a tecnologia vai continuar havendo erros, mas tem tipos de erros que são claros que não podem acontecer. Bom, 3 para o Flamengo, 2 para o Santos. O Santos está uma fera com a arbitragem, com toda a razão. E lá em Curitiba, o Filipão poupou os principais jogadores do Atlético Paranaense. O Huracão até abriu o placar, depois tomou a virada, 3-1 para o Palmeiras. E é o seguinte, Marcão, hoje lá em Porto Alegre, nós vamos ter o jogo do Internacional contra o Ceará. Esse jogo às 9h45. Se o Internacional não vencer esse jogo, o Palmeiras vai conquistar o título de campeão brasileiro. Agora, depois dessa, restarão mais 4. Agora, se não vier o título hoje, na próxima rodada, com certeza... Então, assim, acaba o título do campeonato de ponto corrido, ele tem uma comemoração, assim, meio que morna, porque todo mundo sabe o que vai acontecer. Então, na verdade, o cara vem comemorando em todas as rodadas. Então, quando chega na confirmação do título, é uma comemoração, assim, mais morna do que, por exemplo, uma competição de mata-mata, né? Que o cara fica ali passando aperto o tempo inteiro no jogo, quando ganha é aquela explosão. Então, o de pontos corridos tem esse problema. Pois é, mas me parece indiscutível que o Palmeiras será campeão, ainda que o Inter vença, até provável que o Inter vença o Ceará hoje, né? O jogo é no Beira-Rio. Se acontecer, na próxima rodada, deixa eu me ver aqui, vai ser no outro meio de semana, Palmeiras e Fortaleza lá em São Paulo. Se não for hoje, vai ser semana que vem, né, Marcos? Não, o Palmeiras, depois que saiu fora aí da Libertadores, aí praticamente acabou a chance de outros times aí no brasileiro, porque o Palmeiras ficou só com o brasileiro para ele se preocupar. Então, assim,
É o que eu falo, você tem uns times aí que tem elenco mais forte. Disparou na frente, acabou. Como é que você vai tirar a frente? É a mesma coisa que você tá lá com 2 pilotos de Fórmula 1 que tem carros tops, e 2 pilotos tops, se um disparar na frente e o outro tiver problema, dificilmente ele vai conseguir tirar a diferença. Ele só consegue tirar a diferença de um piloto que tiver um carro mais fraco. Pois é, então a 34ª rodada teve Flamengo 3, Santos 2, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3, hoje tem Botafogo e Bragantino no Rio de Janeiro, Corinthians e Fluminense em São Paulo, esse jogo do Internacional com o Ceará, que passa a ser o jogo mais importante da quarta-feira, porque pode valer o título do Palmeiras. 9h45 em Goiânia, tem Goiás e América, olha aí, o América na briga por Libertadores, se o Goiás ganhar, entra na briga por Libertadores também. Bom lembrar que o Goiás tem um jogo a menos, né, aquele jogo com o Corinthians. Amanhã tem São Paulo e Atlético Goianiense, Fortaleza e Curitiba, Cuiabá e Avaí. E amanhã, 7h30 da noite no Mineirão, Atlético e Juventude. Com essa derrota aí do Atlético Paranaense, se o Galo ganhar amanhã, ele chega aos mesmos 51 pontos do Furacão. Porém, o Furacão ainda terá uma vitória a mais. O Furacão está em sexto, o Atlético, nesse momento, é o sétimo. Ô, Marcão, e esse Goiás e América, hein, rapaz? Hoje em Goiânia, hein? Goiás conseguiu escapar bem ali da parte de baixo da tabela, já tem 41 pontos. O América tem 45. Mas veja, se o Goiás ganhar hoje, ele vai a 44. E tem um jogo a menos com o Corinthians. Poderia ir a 47, que é a pontuação do São Paulo hoje, 8º colocado. Verdade. E se a gente for levar em consideração os últimos jogos do América, a gente pegar os últimos 5 jogos, o América vem numa decrescente aí. Ele estava bem no campeonato, mas nessas últimas partidas aí ele deixou muito a desejar. Então, se o Goiás ganha do América aí com um jogo a menos, ele entra na briga aí direto para a vaga. Agora, por que eu sou contra esse tanto de vaga? O Goiás é um time praticamente que brigou o campeonato aí quase todo para não cair. Agora o time já está com chance de entrar em vaga para Libertadores. Então, por isso que eu bato firme nessa questão aí. Eu acho que deveria ser menos vagas. 6 vagas aí eu acho que já estaria bom demais. E por falar em 6 vagas, G6, G7, já virou G7, deve virar G8. Ô Marcão, o que nós podemos falar desse Flamengo e Atlético Paranaense sábado, hein, rapaz? Decisão da Libertadores lá no Equador. Flamengo, franco favorito? É favorito. Não vai ser fácil, todo mundo lembra aí das decisões da Libertadores, sempre é jogo difícil, né? Parece que numa decisão o time não fica totalmente solto para jogar, aquele futebol que sempre joga, então fica sempre uns jogos mais truncados. O Flamengo é favorito, vai jogar em casa, porque todo lugar que o Flamengo joga aí decidindo, fora do Brasil aí, o estádio fica lotado de torcedores do Flamengo. O Atlético Paraná é um time que não tem grande torcida, não vai conseguir pôr muitos torcedores, com certeza, lá no Equador. Então é como se o Flamengo estivesse jogando em casa, com a sua torcida. Mas que vai ser fácil, não vai ser não. Vai ser jogo duro. Assim como todos os jogos de decisões de Libertadores aí são. Mesmo que o outro time não tenha aquele nome que o Flamengo tenha. Mas vai ser jogo duro. Mas o Flamengo, para mim, é favorito. O Brasil que já ganhou 21 vezes a Libertadores, vai ganhar a 22ª vez, né? Os 2 brasileiros na final. E vamos ficar 3 títulos da Argentina. A Argentina tem 25 Libertadores, o Brasil vai passar a ter 22, e o Uruguai em terceiro com 8. Agora vai ser o 4º título seguido do Brasil. Pois é. Flamengo 2019, Palmeiras 2021 e agora Flamengo ou Atlético Paranaense. Então, e com certeza, logo vai estar passando a Argentina por causa da questão financeira dos países, Álvaro. Então, hoje existe uma diferença na questão financeira do Brasil para os outros países aí da América do Sul. Continuando assim, logo o Brasil estará passando a Argentina. E para você passar muito bem pelo mercado de trabalho, estude na Faculdade Avanço, prepare-se, aumente a sua qualificação profissional. Os melhores
postos de trabalho que estão reservados para as pessoas que buscam aumentar a sua capacitação. Lá na Faculdade Avanço, você tem curso superior, você tem pós-graduação, você tem cursos livres também, você está vendo aí, todos eles com certificados. Com relação aos cursos superiores, né, o ensino à distância, todos reconhecidos pelo MEC, graduação, pós-graduação, são mais de 400 cursos superiores em todas as áreas, preços diferenciados. Olha, você tem um nível de ensino maravilhoso, um projeto pedagógico super moderno, vai pagar menos e vai ter flexibilidade de horário, de local, para estudar, para assistir aula, para fazer prova, todos os benefícios que o ensino à distância permite. E mais, no ato da matrícula de qualquer curso, você ganha na hora, gratuitamente, 100% grátis, um curso de inglês com duração de 2 anos para você turbinar o seu currículo. É demais, né, gente? Acesse o uninter.com ou vá pessoalmente à Faculdade Avante, né, que tem essa parceria com o Uninter, Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, esquina com o Dr. Renato Azeredo, é no centro de Sete Lagoas, pertinho da rodoviária. Direção do nosso querido amigo Carnot Guedes. Depois do intervalo, vamos falar de Atlético, de Cruzeiro e de Copa Amagos. Segura aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Seu corpo conta uma história e a prevenção faz parte dela. Outubro é um mês especial na luta contra o câncer de mama. Em parceria com a Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Sete Lagoas preparou uma série de ações preventivas, como tirão de exames clínicos e solicitações de mamografia, com unidades abrindo aos sábados e com horário ampliado durante a semana. Confira nossa programação em setelagoas.mg.gov.br. Prefeitura de Sete Lagoas, gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Viver com qualidade não tem idade. Por isso, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura mantém diversas políticas públicas de promoção da saúde voltadas para todas as faixas etárias. Faça sua parte, praticando exercícios físicos regularmente e mantendo uma alimentação balanceada. Procure acompanhamento médico periódico na unidade de saúde mais próxima. Mude com saúde. Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Queimadas destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente, deixam bairros inteiros sem energia, interrompem atividades no comércio, na sua casa. Queimadas são assim. Uma hora, voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paraupeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios.
Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Este é o programa Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas com o site setelagoas.com.br. Vamos falar do Supermercado Santo Antônio, gente? O rei dos preços baixos. No Supermercado Santo Antônio tem promoção o ano inteiro. É incrível. Uma facilidade tremenda para pagar também. No Santo Antônio você compra e paga em até 2 vezes nos cartões de crédito sem juros ou em até 35 dias no cheque pré-datado. Cheque pré-datado também não tem juro, não. É uma facilidade, é uma tranquilidade. No Santo Antônio você pode estacionar com tranquilidade, amplos estacionamentos nas 2 lojas. Tem gente para embalar suas compras, viu? Porque tem supermercado que está cobrando até sacola. Ah, pelo amor de Deus, há que criar vergonha na cara. No Santo Antônio tem isso não. É tudo de primeira, onde você sempre ganha. É, meu filho. Brasil. Só que eu acho que o Brasil tá... Tem hora que eu acho que o Brasil, gente, eu não sei onde é que vai parar o Brasil, não. O camarada vai lá e compra, faz as compras. Porque chega no caixa, tem supermercado que está cobrando a sacola que vai embalar as compras que o cara comprou naquele estabelecimento. Ah, vai sentar no colo do capeta, só. Quem que aguenta um negócio desse? Ô, Marcão, vamos mudar de assunto aqui, meu amigo, que não tem condição um negócio desse. Ah, Brasil, gente! Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Começou ontem a penúltima rodada, 2 jogos. Brusque e CRB empataram em 0-0. E o CSA venceu o Vila Nova por 1-0. Com isso, o Novo Horizontino, que é adversário do Cruzeiro amanhã, lá em São Paulo, entrou na zona de rebaixamento. Olha aqui. Aliás, até o Tombense está correndo um pequeno risco, né? Precisa de mais um ponto. Precisa pelo menos empatar com o Grêmio sexta-feira lá em Muriaé para ficar tranquilo. O negócio é o seguinte, o Tombense tem 44 pontos. Chapecoense tem 42, mas a Chapecoense vai enfrentar o Náutico, que já está rebaixado. Então, se a Chapecoense ganhar, ela se salva. Com a vitória ontem, o CSA foi também a 42 pontos, é o 16º. Nós já temos aqui os 4 últimos, o Novo Horizontino, que tem 41 pontos, e os 3 que já estão rebaixados. Brusque, Operário e Náutico. O Operário ainda não está, porque ele ainda tem... Aliás, ele está também, o Operário está também, que agora com a vitória do CSA ele está também. Brusque, Operário e Náutico, os 3 rebaixados. E o outro que está caindo é o Novo Horizontino. O CSA, com a vitória de ontem, passou o Novo Horizontino em encontro. E amanhã, 7 da noite, lá em Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Cruzeiro. O Cruzeiro cumprindo tabela e o Novo Horizontino jogando uma final de Copa do Mundo, hein, Marcão? Que coisa! E outra coisa, Marcão. Amanhã o Novo Horizontino, na última rodada, dia 6, o CSA. O Cruzeiro vai decidir qual dos 2 aí vai cair. Não, pois é, e a torcida do Cruzeiro, o pessoal está na expectativa pelo jogo do CSA, que diz que é para vingar, que o CSA ganhou do Cruzeiro em 2019, naquele ano do rebaixamento. Mas do jeito que o Cruzeiro está jogando aí de férias, provavelmente ele não vai conseguir muita coisa contra o Novo Horizontino, não. Agora, só para falar em questão de pontuação, ó, você está falando aí que o Tombense está com 44 pontos, precisa de mais um ponto e tal. Aquele ano que o Cruzeiro caiu em 2019... O Ceará, que foi o que se salvou, fez 39 pontos. E o Ceará podia ter se salvado com 38. Por quê? O Cruzeiro jogava contra o Palmeiras. O Cruzeiro precisava de ganhar do Palmeiras e o Ceará perder, para o Cruzeiro chegar a 39. Quer dizer, se o Ceará tivesse perdido, ele teria se safado com 38, porque o Cruzeiro perdeu do Palmeiras. Então foi um ano que, com 38 pontos, o time conseguia sair do rebaixamento. Você vê que aquele ano, com certeza, os jogadores do Cruzeiro quiseram rebaixar o time,
Porque com o time que tinha, não tem lógica nenhuma você não conseguir se safar com 39 pontos. Pois é, rapaz. Mas, depois de 3 anos, o Cruzeiro está de volta, é campeão, o Grêmio também já subiu, Bahia e Vasco, se ganharem amanhã, aliás, o Bahia é sexta-feira, né? Vasco amanhã, o Bahia sexta. Se eles ganharem, também vão confirmar o acesso. E enquanto isso acontece, nos bastidores, o Cruzeiro prepara mais uma novidade. O Ronaldo tem falado de muitas novidades para 2023, dentro de campo e fora de campo também. A gente vai acompanhar essa matéria e a fala do Ronaldo. Vamos ouvir. Nosso principal pilar é o nosso torcedor. Isso é muito claro e a verdade é que eu só aceitei entrar nesse projeto Cruzeiro por causa do torcedor cruzeirense, né? Nós temos aí 10 milhões de torcedores e isso com certeza é um ativo muito importante do clube. Dito isso, acho que é muito importante, né, a gente ter uma transparência com o torcedor, mostrar exatamente o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. O outro lado é o lado social. A gente também vem fazendo um trabalho de reeducação com o nosso torcedor. Eu liderando a comunicação diretamente do canal na Twitch, que eu faço toda semana, com atualizações sobre o clube, né, comentando sempre a atualidade do clube. E educando o torcedor, né? Nós tivemos episódios, né, de violência no estádio, tivemos de cânticos homofóbicos, tivemos racismo. Então a gente está sempre aí comunicando com o nosso torcedor de forma que a gente possa reeducar ele a se comportar como a gente gostaria que fosse, né, um comportamento ideal de um torcedor para a gente, né? A gente cobrar isso do torcedor, a gente tem que fazer a nossa parte, com muita transparência, né? Fazer os trabalhos objetivos, né? Logicamente, a gente tem encontrado muitas dificuldades. Eu acho que até as gavetas pararam de aparecer, né? Com dívidas, mas enfim, a gente tem uma dívida muito grande que a gente não pode achar que hoje nós voltamos para a Série A e que nossos problemas acabaram. Não acabaram. Nós continuamos com muitos problemas, mas a gente já saiu do fundo do poço, né? Isso também, né, quando eu cheguei, eu falei que a gente estava numa UTI, né? Hoje a gente diria que a gente foi para um quarto do hospital. Semi-intensivo, né? Semi-intensivo, já não é aquele intensivo, né, que a gente estava no início. Isso, né, com o resultado esportivo que a gente teve esse ano, foi muito bom, dá para a gente, né, trabalhar com mais tranquilidade no próximo ano. Mas desde já a gente está planejando muita coisa. Esse projeto Big Blue é mais um projeto incrível que a gente quer aproximar o torcedor, quer estar envolvido com o torcedor, a gente quer melhorar a experiência do torcedor e para isso a gente conta, né, com a participação do torcedor para a gente encontrar maneiras de oferecer melhores experiências. Aproveitando um pouquinho. Ei, som, aí, tá assim. Bom dia, Ronaldo, bom dia, Gabriel. Então, já que é para falar como torcedor, então eu estou aqui e falo como torcedor, primeiro agradecendo, porque há muito tempo eu não encontrava o Careca, que está aqui, que foi meu primeiro ídolo na história do Cruzeiro. O maior jogador da história do Cruzeiro está ali, que é o Dirceu Lopes. Respeito, viu? Desculpa, viu, Ronaldo? Mas é o maior jogador da história. Também, e o ídolo da gente, que não entrou em campo, que é o Samuel Rosa, que sempre representa muito mesmo. Né? No dia do descenso, por exemplo, do Cruzeiro, o Skank foi tocar na festa do Campeonato Brasileiro e ele com a camisa do Cruzeiro lá. Né? A gente está vendo esse envolvimento aqui de tantos aqui. Teremos outros grandes ídolos também participando dessa plataforma, como Marcelo Ramos, Roberto Gaúcho, Eduardo Rabo de Vaca e tantos outros que fizeram parte dessa história maravilhosa do Cruzeiro. Obrigado. Olha,
desde já, e aqui publicamente agradecer a participação, né, de seu Lopes, pô, Careca, jogou comigo, o Samuel, pô, um cruzeirense, a gente tem conversado muito de como a gente pode melhorar as coisas também, e ter a visão deles do lado de fora nos ajuda muito, né? E com certeza nós vamos estar olhando sempre aí para o passado com o máximo respeito e planejando o melhor futuro possível para o Cruzeiro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernanda Arantes do SBT. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da imersão do torcedor no projeto de vocês. Essa questão do metaverso, né? O que o torcedor vai poder ter contato, que é diferente, que vai ser novo. A gente vê o Ronaldo, né, imerso à tecnologia, sempre muito interessado, games, enfim, sempre à frente na questão do digital e agora trazendo isso para o futebol. Eu trabalhei na TV Cruzeiro, comecei como repórter na TV Cruzeiro e eu lembro que na minha época era bem difícil a gente trazer o torcedor para dentro da Toca da Raposa, conseguir mostrar detalhes muito pequenos ali, que às vezes só a gente tinha acesso e que o torcedor tinha muita curiosidade, mas a gente tinha 25 minutos para mostrar. E agora com a internet vai ser diferente. O que está diferente, o que tem mesmo de inovador nesse metaverso, nessa imersão do torcedor na internet? Bom, essa questão do metaverso o Gabriel vai responder, mas por enquanto mostrar a Toca da Raposa ainda está complicado, né? A gente precisa fazer uma reforminha lá e vamos dar uma ajeitadinha para a gente voltar a ter o torcedor próximo de fato, né? Inclusive com a criação de uma nova arquibancada na Toca da Raposa 2 para jogos do feminino e do sub-20. E a relação do metaverso, o Gabriel vai explicar melhor, que ele vive lá. Eu estou tentando sair do metaverso faz alguns meses, mas não estou conseguindo. Não, na verdade a ideia foi fazer uma imersão digital, né? Então vocês vão ver quando vocês acessarem, quando vocês entrarem, que tem toda uma dinâmica ali, que é uma dinâmica do clube, que é uma dinâmica com os elementos e com os signos do clube. Então tá bem bacana. Eu convido todo mundo a entrar, na verdade, no dia 19 para poder descobrir como é que vai funcionar. E, de novo, a ideia é aproximar o fã do clube e a gente usando esse ambiente digital para poder fazer essa aproximação. Dia 19, não percam, entram lá, se inscrevam e curtam muito. Marcão, isso aí foi um evento que o Ronaldo participou lá em São Paulo e ele falou muito de Cruzeiro, de perspectivas. A coisa parece que caminha bem, né? Você está gostando? Tô. Mesmo porque eu tenho consciência de como isso tudo vai ser feito, gradativamente. Então, esse pessoal aí, eles trabalham com metas, e pelo que eu já vi falar, a meta para 2023 é ficar em tal posição, a meta para 2024 é atingir tal posição, e para 2025 seria uma meta de estar entre os 5 primeiros do Brasil, para não sair mais dessa posição. Então, assim, eu posso falar tranquilamente que eu já vivi muito processo dos anos 80, lá quando o Felício Brandt saiu, que o time ficou quebrado, e foi aí uns 8 anos aí para o time voltar a competir novamente. Só fugindo um pouco do assunto aí da parte de estrutura sobre jogadores, é o que eu vi o cara falando assim, meu ídolo na infância foi o Careca, e está aqui o Dirceu Lopes, o maior jogador da história do Cruzeiro. Você me desculpa, Ronaldo. Isso aí é uma coisa, assim, meio que relativa, porque, assim, se você pegar quase todos os cronistas de futebol, seja os caras mais antigos, se você for citar os maiores jogadores de Minas, sempre eles vão falar Tostão, Dirceu Lopes e Reinaldo. E essas opiniões são muito divididas. Tem gente que acha que o Dirceu Lopes foi o maior, muitos acham que o Tostão foi o maior, e muitos acham que o Reinaldo foi o maior. Então, esses 3 aí, com certeza, eles estão naquela prateleira lá de cima, porque todo mundo fala a mesma coisa. Se não fosse, teria divergência com relação a isso.
Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente já está caminhando para o finalzinho do programa. E esse Atlético e Juventude amanhã, hein, Marcão? Eu estou aqui, rapaz, pensando com meus botões. Se o Juventude perder amanhã, ele estará matematicamente rebaixado para a segunda divisão. Se o Atlético ganhar, ele aumenta a chance de ir para a Libertadores. Mas o ano do Atlético é tão ruim, é um ano tão estranho, é um ano que tudo está dando tão errado, apesar daqueles 2 títulos lá no início, que a essa altura o torcedor está preocupado com esse jogo amanhã. E aí, Marcão, o que dizer desse Atlético e Juventude? Mas eu, assim, na minha opinião, eu acharia que a coisa ia complicar para o Atlético caso ele tivesse perdido o jogo lá do Fortaleza. Que ele seria alcançado pelo Fortaleza, perderia lá no número de vitórias, então a coisa ia ficar bem complicada. Mas com o empate com o Fortaleza e essa derrota do Santos, o Atlético vai pegar um adversário dos mais fracos aí do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito de forma alguma na possibilidade do Atlético ficar fora nem da pré-Libertadores. Isso aí seria um absurdo total pelo valor que se gasta e pelo elenco que tem. Então eu acho que depois desse empate lá com Fortaleza, as coisas vão andar mais tranquilas aí pro lado do Atlético. Se tivesse perdido lá, ia ficar complicado. Amanhã, às 7h30. E depois, aí, final de semana não tem futebol por causa da eleição. E na terça-feira que vem, 1º de novembro, véspera de feriado, o Atlético enfrenta o São Paulo no Morumbi. Uma briga mais do que direta pela Libertadores. Não precisava de estar passando nada desse sufoco, né, Marcão? E o time todo desfacelado, né? O Hulk não joga mais esse ano, o Arana. Pois é, principalmente por causa da falta do Hulk aí, que não há como negar que o Hulk é meio time. Então, pela atual circunstância do futebol brasileiro, a falta de realmente o Hulk é um jogador fundamental, né? Fundamental para o time do Galo. Diga, Marcão. Perder um jogador como o Hulk na atual circunstância do futebol brasileiro, todo time que tem um Hulk, você pode considerar que é meio time. Pois é. Ô, Marcão, eu estou aqui com as informações da Copa Amave. Nós estamos entrando para a 4ª rodada, né, da Copa Amave, futebol amador. O time de Sete Lagoas, né, que é representado pelo Ideal, perdeu, né, no final de semana para o Cordesburgo, 1-0, e joga neste sábado. O jogo vai ser em Sete Lagoas contra o time de Cachoeira da Prata. Também neste sábado tem Santana de Pirapama e Jequitibá, tem Funilândia e Santana do Riacho. Nossa Senhora, Fortuna de Minas em Inhaúma, isso aqui é um clássico, hein? Quer dizer, muitos jogos importantes neste sábado, a partir das 3h15 da tarde, né, nos diversos campos aí da região. E a Copa Amado vai terminar no início de dezembro, já com a Copa Eldorado em andamento. Então a gente pode dizer que a Copa Amado de futebol amador já é um aquecimento das turbinas para a 30ª edição da Copa Eldorado Felt Elétrica Telhas Granville, competição que está marcada para começar no dia 26 de novembro. Bacana? Professor Marco Antônio, Marcão, tome aí o seu suco de maracujina, porque a situação é a seguinte: o tempo esportivo está terminando, professor. E a semana daqui até domingo promete ser longa. E você está falando aí, falou aí que final de semana não tem rodada por causa das eleições. Eu não sei não, viu? Do jeito que está andando, para essas eleições serem prorrogadas, pouco custa. Prorrogadas, Marcos? Por quê? Pode acontecer isso aí. Olha o que está acontecendo, tanta coisa que está acontecendo durante essa semana. Vamos aguardar para ver. Que coisa, hein? Tá aí, fato novo, viu? Santiago tá lá. Não falo que vai acontecer isso, não, mas para acontecer isso pouco custa.
Santiago está lá na produção, lá, viu, Santiago? Depois tem uma pesquisa para nós aí, meu filho. Essa aí para mim é novidade, viu? Todo mundo sabe onde está o golpe. Rapaz, que coisa impressionante. Vamos aguardar. Bom, hoje tem América, amanhã tem Atlético, amanhã tem Cruzeiro e amanhã o Tempo Esportivo volta. 11 da manhã ao vivo, 7 da noite em reprise, para a gente falar muito de esporte. E amanhã com presença também aqui no programa do técnico do Democrata Jacaré, o Paulinho Guará. Olha que bacana, hein? Quero todo mundo aqui. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado.